Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Davi Pinheiro Carvalho e esse é o meu vídeo de aula prática para o processo seletivo simplificado de professores do Estado do Paraná, 2024. Essa é a minha videoaula de História e o tema que eu escolhi para a gente abordar hoje foi grandes navegações e a expansão além do Velho Continente. Bom, então primeiro, antes de qualquer coisa, a gente conversa um pouco sobre o que é a Idade Média, o que foi a Idade Média, o que é o conceito de modernidade, certo? Para ter uma noção diagnóstica mesmo de como as crianças estão, de como os adolescentes estão em relação a essa ideia de modernidade, de passagem de tempo, certo? E depois a gente entra no que está acontecendo na Europa no século XV. Então a gente tem a crise do feudalismo, já começa essa transição de feudalismo para mercantilismo e metalismo, onde o comércio e os metais preciosos começam a tomar o lugar da grande quantidade de terras como a principal fonte de economia. A gente vai ter a ascensão da burguesia como consequência disso, ou seja, o comércio mesmo, né, substituindo a agricultura e a utilização de terras como uma forma de medir riquezas. No que diz respeito à política e ao comércio, a gente vai ter um domínio italiano no mar Mediterrâneo, a gente vai ter principalmente as regiões de Gênova e de Veneza dominando muito do comércio do Mediterrâneo, e a gente vai ter a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Eles vão tomar Constantinopla e eles vão fechar essa rota comercial para as Índias, que já era uma rota comercial utilizada há muitos séculos, mas que os europeus vão deixar de ter acesso a essa rota comercial justamente porque os turcos otomanos tomam Constantinopla, que hoje é Istambul. A gente vai ter também o renascimento cultural e urbano, sendo trazido por uma renovação, né, das ideias, trazer de volta as ideias de Grécia e Roma. Então a gente vai ter uma centralização das pessoas em centros urbanos de volta, ao contrário da Idade Média que era espaçado. E na questão de cultura a gente vai ter uma volta da arte, uma volta da valorização da filosofia, enfim. Reforma protestante e a contra-reforma, a gente vai ter uma ascensão da classe de uma religião nova chamada do protestantismo, criado por Martinho Lutero, e a gente vai ter um movimento de contra-reforma da Igreja Católica, onde eles vão tentar tomar mais partido em relação às decisões políticas que estão acontecendo, e isso vai refletir no nosso conteúdo que a gente está trabalhando, que são as grandes navegações também. E os reinos buscando expandir o comércio para as Índias, ou seja, ter uma rota própria para as Índias era um foco muito grande de cada um dos reinos europeus nesse momento. Mas no começo dessa expansão das grandes navegações, a gente precisa focar muito em Portugal e Espanha. E para isso a gente tem que pensar o porquê que Portugal saiu na frente nessa expansão marítima. E Portugal vai ser o primeiro estado a se unificar com a Revolução de Avis em 1385. Uma família só vai se tornar, né, dona da coroa portuguesa, e eles vão ser responsáveis por comandar o Estado português, e isso vai trazer uma estabilidade política maior, né, para o Reino de Portugal. Em relação à posição geográfica, Portugal vai ter uma posição geográfica muito importante, porque eles já vão ter uma abertura para o mar, e o mar já vai ser uma fonte de renda, por exemplo, coleta de peixes, enfim, já vai ser um ponto muito importante de Portugal há muitos séculos, e essa posição geográfica vai ser importante porque eles já vão estar de frente para o Mar Atlântico. A escola de Sagres, que foi uma escola em que eles discutiam muito essa questão de técnicas de navegação, de como expandir, de como utilizar os instrumentos, a bússola, o astrolábio. Enfim, essa escola de Sagres ela vai ter muita influência dos árabes, que já tinham ocupado a região da Península Ibérica, mais ou menos nesse período, um pouquinho antes, e eles vão expandir esse conhecimento para justamente ter um arcabouço teórico, né, uma questão teórica muito forte, né, uma questão de ideias muito forte. Outro ponto importante de se apontar é essa união entre grupos sociais, porque nesse momento a gente vai ter três classes sociais fortes em Portugal, que vai ser a burguesia, a nobreza e a Igreja Católica, e os três vão ter interesses nessa expansão comercial para as Índias. A gente vai ter a nobreza querendo expandir o território, porque expandir o território é sempre bom e gera riqueza. A burguesia também vai ganhar com isso porque é o comércio. E a Igreja Católica estava pensando em rebater a reforma protestante e angariar fiéis. Por outro lado, a gente vai ter que pensar no atraso da Espanha, no porquê que a Espanha não saiu na frente. Eles ainda vão estar numa guerra muito intensa contra os árabes para expulsar os árabes do território da Península Ibérica, no que a gente vai chamar de Guerra de Reconquista. E a gente vai ter uma confusão política muito grande. Então a gente vai ter 4 famílias lutando pelo reino, lutando pela coroa
por unificar o território da Espanha, e a gente vai ter duas famílias saindo vitoriosas, que vai ser a família de Aragão e a família de Castilha. E essas duas famílias, elas vão se unir, né, no casamento do rei de Aragão com a rainha Isabela de Castilha, o Fernando de Aragão, e a fundação do Reino da Espanha em 1492. Então eles ainda têm algumas coisas para se estabelecer e para se unificar, para trazer estabilidade. E esse avanço dos povos ibéricos, ele começa com a tomada de Ceuta em 1415, que vai acontecer a primeira investida ultramarina portuguesa. Eles vão ocupar essa região de Ceuta, que é um interposto comercial que fica nos Marrocos, hoje em dia, né, no território do Marrocos, e com uma forte frota portuguesa enviada por Dom João, e eles vão fazer parte da Guerra Santa, porque além da motivação de exploração e de avanço, vai ter a motivação religiosa de expulsar os árabes, de continuar afastando os árabes do território europeu, e os soldados vão estar usando túnicas com cruzes e com símbolos católicos. E os portugueses continuam avançando, né? Eles vão agora ocupar o arquipélago dos Açores, que vai ser o início do sistema de capitanias hereditárias, que vai ser um sistema de linhas que eles vão traçar nos países. Eles vão fazer isso aqui no Brasil também, em que uma pessoa vai ser dona dessa faixa de terra e vai explorar como ela bem entender, desde que ela responda sempre ao rei. E é importante mencionar aqui que toda a riqueza, a partir de agora, que Portugal vai conseguir, não vai ficar em Portugal. Portugal é muito dependente das outras coroas e dos outros reinos que vão se formando na Europa, e essa riqueza ela sempre é enviada para lá, porque Portugal não retém nada disso. Então a gente vai ter um ecossistema muito prejudicial para Portugal nesse sentido. A gente vai ter essa chegada em Cabo Verde também, que vai ser importante mais para frente para o estabelecimento do Tratado de Tordesilhas, que vai ser uma divisão global que eles vão fazer. E Cabo Verde vai ser um ponto principal para isso. Eles chegam lá em Cabo Verde em 1444. Mais para frente, agora no tempo, a gente vai ter em 1488, Bartolomeu Dias ele vai estar dobrando o Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança era uma região que muitos navios portugueses tinham chegado lá e tinham batido de frente e não tinham conseguido passar, para justamente fazer essa dobra na África e continuar subindo até as Índias. Então, o que acontece? O Bartolomeu Dias ele foi o primeiro a conseguir fazer essa dobra e a conseguir ultrapassar essa fronteira imaginária, mais ou menos, mas ainda assim física, de um mar muito revolto, porque ali é onde entra em contato o mar Atlântico, o Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então, a gente vai ter muito conflito de onda e era muito difícil de navegar. Então, Bartolomeu Dias vai ser o primeiro que vai conseguir passar pelo Cabo da Boa Esperança. E esse é o panorama geral, né? A gente vai ter aqui um caminho que os portugueses vão começando a traçar. Eles vão estabelecer várias colônias ao longo do território da África, várias colônias, e sempre mirando em chegar lá nas Índias, dando essa volta inteira completamente pelo território da África. Mas a gente vai ver agora que a Espanha também não vai querer ficar muito para trás. Então eles vão começar a mandar também umas frotas para um caminho diferente. Eles não vão pensar em dar a volta na África, né? Eles vão pensar em atravessar completamente o território mundial, global, até chegar lá nas Índias. Então eles vão pensar que isso era possível, e o Cristóvão Colombo ele vai ser o enviado pela coroa espanhola. Ele era italiano, mas ele representava a coroa espanhola, e eles estavam buscando essa alternativa para a rota que os portugueses estavam fazendo. Cristóvão Colombo ele morreu acreditando que ele estava no território das Índias. Mas mais pra frente, né, mais alguns anos depois, vai vir um outro explorador que vai constatar que na verdade não, que ele não estava no território das Índias e que ele estava sim em um novo continente, que ele estava nas Américas. Aqui a gente vai ter a divisão do mundo, né? Então vão ter duas linhas imaginárias, uma que vai passar um pouquinho de Cabo Verde, outra que vai passar mais um tanto de Cabo Verde, né? E o que vai dizer que vai ser o seguinte: o território do lado direito de Cabo Verde vai ser explorado por Portugal, e o outro lado vai ser explorado pela Espanha. Então a gente vai ter essa divisão global. Os países da Europa não vão ficar contentes com essa decisão, mas era uma decisão assinada pelo Papa. Então Portugal e Espanha ficaram muito contentes com isso, e eles puderam explorar partes desses territórios com muito mais liberdade. Essas são as duas linhas traçadas, né? Então deste lado aqui a gente tem o território que podia ser explorado por Portugal, né, até um certo ano, e aqui o território explorado pela Espanha. Agora é importante apontar que em 1498 a gente tem a chegada do Vasco da Gama às Índias.
O Vasco da Gama ele vai desembarcar em Calicut, que é um porto, que é um entreposto comercial muito importante da Índia. E aí ele vai completar finalmente essa rota comercial de chegada, de saída de Portugal até chegar lá nas Índias. E aí ele já vai voltar com várias especiarias, com vários mantimentos e já vai começar a estabelecer muito bem essa rota, com vários entrepostos comerciais no caminho, seja na ida quanto na volta. Importante conversar também um pouco que antes de 1500 a gente vai ter a chegada de alguns exploradores espanhóis no território brasileiro. E a gente vai ter o Alfonso Ojeda chegando na Venezuela e o Vicente Pinzón chegando até Pernambuco. Mas por que a gente não comenta muito sobre isso? Por que a gente não considera essa como a fundação do Brasil? Porque eles não tinham um plano de exploração do Brasil. Eles estavam explorando territórios e acabaram, como consequência, chegando no Brasil. Mas não havia um plano específico, como Portugal tinha, de explorar o território brasileiro, de colonizar esse território. Então é importante a gente ressaltar que já haviam espanhóis, já tinham chegado espanhóis no território brasileiro, mas não era a mesma coisa que os portugueses tinham pensado. E aí sim, agora a gente vai ter a chegada dos portugueses em 1500. Foram 13 navios que chegaram na Baía de Porto Seguro. A intenção era chegar às Índias, mas a gente não sabe se Pedro Álvares Cabral ele errou o caminho ou se ele tinha a intenção de cruzar, fazer outra rota, uma rota mais fácil, atravessando, no caso, a América, para chegar nas Índias pelo outro lado. Mais ou menos com uma rota como os espanhóis tinham imaginado. Mas isso é apontado porque ele começou a explorar o resto do território brasileiro, né? Ele começou a descer a costa do Brasil e fundando várias cidades ao longo do caminho, enfim. Depois ele voltou para Portugal. Aqui a gente tem algumas outras conquistas espanholas. A gente vai ter a conquista de Cuba, da Flórida, do Pacífico, do Rio da Prata. A primeira circunnavegação vai começar nesse momento, a conquista do México e do Peru. E a gente vai ter várias consequências de guerras, de doenças para os povos nativos, porque eles não tinham contato com esse povo, com os espanhóis no caso. Então vai ser um evento muito complicado para a história das Américas e para a história dos indígenas. Mas eu gostaria de finalizar essa aula falando sobre esse momento aqui, que é o Fernão de Magalhães e o Sebastião Elcano, em 1520, eles conseguem dobrar o Estreito de Todos os Santos, que é um estreito que fica lá no sul da Argentina. O objetivo deles era fazer a primeira circunnavegação do planeta, e eles conseguem esse evento, esse fato. E esse é o momento final o que eu considero o principal momento do momento das grandes navegações. Por quê? Porque é o momento em que todos os cabos necessários eles foram conquistados, eles conseguiram ser domados, né? O ser humano ele conseguiu finalmente conquistar esses lugares, ele conseguiu finalmente saber os meios de como passar por esses lugares e conseguiria atingir todos os lugares que ele gostaria de atingir. Então, não havia mais limite físico, no caso, para onde o ser humano conseguiria chegar, ou gostaria de chegar. E assim eu encerro nossa aula sobre grandes navegações. Muito obrigado.